Olá, pessoal. Eu estou aqui depois de muitos anos de novo com ele, com o deputado Nicolas Ferreira. Quando a gente gravou as nossas últimas duas matérias, você nem era deputado ainda, né? Verdade, eu era um pouco mais magro, eu não estava casado e arrumava, acho que, menos brigas do que hoje. Acho que sim. Gente, a gente está indo aqui em direção que eu creio que seja a maior manifestação desde o impeachment de Dilma Rousseff com o tema impeachment. E, Nicolas, a gente está vivendo agora um momento, eu creio que o momento mais sombrio da história do Brasil, em que nós estamos passando por um período de realmente ditatorial, né, em que o STF tem imposto as suas vontades acima da lei, e também estamos diante de um dos maiores, se não o maior escândalo de corrupção da nossa história, que é o Banco Master, que tem tudo para se desenrolar dessa forma. E você fez uma convocação para o povo brasileiro para estar hoje nas ruas protestando contra Moraes, Toffoli e Lula. Eu acredito que os três são a espinha dorsal dessa ditadura que se implementou no Brasil. Primeiro, por que você fez essa convocação com esses três alvos? O que te motivou, de fato, a focar nessas três pessoas? A questão é a seguinte, antes de mais nada, né, eu fiquei pensando assim, o que mais precisa acontecer para o brasileiro, de fato, tomar uma decisão, né? Então, primeiro começa com a caminhada, né, de que as pessoas estavam paradas, inertes, com medo. E nisso, depois disso, acho que as pessoas perderam, né, o medo de se manifestar, de irmos para as ruas. Afinal de contas, digamos assim, foi uma manifestação de 7 dias, né? 7 dias as pessoas na rua e acompanhando. Deu, enfim, a repercussão na rede social maior do que o Oscar. Então não foi qualquer coisa, foi uma coisa que iniciou esse processo. E agora, né, com a manifestação, a gente dá continuidade a isso. E os escândalos foram aumentando, foram tendo mais desdobramentos, né? A questão do Banco Master, a questão do Toffoli. Ontem mesmo, né, você tem aí o Gilmar Mendes derrubando uma decisão do CPI do crime organizado, na qual tinha derrubado ali o sigilo bancário, telemático, da empresa que os irmãos dos Toffoli são sócios. Então eu coloquei esses três porque esses três de fato são uma espinha dorsal. Você tem o Lula, que é o responsável pelo Brasil que nós temos hoje, né? A alta da criminalidade, a falta de educação, de saneamento básico, de tudo aquilo que eles prometem, não chega. E principalmente por ter derrubado a dosimetria, né? Então ele ter vetado a dosimetria, que de fato vai reduzir as penas para as pessoas que estão presas há 3 anos de forma injusta. Alexandre de Moraes não precisa falar muito, né? Ele de fato é a espinha dorsal, assim, o principal da tirania, da ditadura aqui no nosso país, a perseguição política, né, contra Jair Bolsonaro, Felipe G. Martins, contra Coronel Naime, Débora, né, do Batom e os outros, né, do dia 8, e todos aqueles, né, que estão, enfim, de verde e amarelo. E por fim o Toffoli, que aí, amigo, não tem muito o que dizer, o cara tá enrolado mesmo aí até o topo com relação a Banco Master, e não tenho dúvidas que vai ter muitos dobramentos sobre isso aí também. E muita gente se esquece, né, Nicolas, que foi o Toffoli que abriu em 2019 o inquérito das fake news que deu início a toda essa perseguição contra a direita no Brasil. E a mídia agora, depois de quase 7 anos da abertura do inquérito, de toda a perseguição que nós estamos avisando há muitos anos, começou finalmente a trabalhar, começou a fazer jornalismo. Por que você acha que chegou apenas 7 anos depois que a mídia começa a falar do óbvio que a gente já estava vendo há muito tempo? A água bateu na bunda, né? A água bateu na bunda. A gente estava avisando há muito tempo de que isso chegaria para todos. Só que o problema é que as pessoas no Brasil não entendem que quando a casa do seu vizinho está pegando fogo, você também está em perigo. Então eles achavam que eles não estavam em perigo. E hoje eu não tenho dúvidas de que vários jornalistas, né, então, estão sob a mira, né, de ministros, né, aí do STF, porque eles vão investigar o que está acontecendo. Então, quando chega, assim, é difícil, né, porque ao mesmo tempo, né, que continuem fazendo o trabalho investigativo, mas poxa, na próxima vez não espera chegar até vocês para tomar a decisão de fazer aquilo que é correto, porque o jornalismo não é falar aquilo que você quer, é literalmente expor a verdade, né, e as pessoas decidem se elas acreditam ou não. Agora, o que não dá para fazer é como, por exemplo, agora, né, anteontem eu estive lá na Zona da Mata, que passou por grandes enchentes. A gente levantou uma vaquinha que vai chegar a 5 milhões. 5 milhões. Vou até ver aqui ao vivo aqui, porque senão eles vão falar que é fake news. Deixa eu ver. Eu acho que chegou realmente, vai chegar a 5 milhões, ó. 4.927.000. E tá aqui, pessoal. Isso tudo que você tá vendo, esse mundo de água aqui. Parte dela é doação. 10 toneladas de água foi destinada pelo Nicolas Ferreira e seu grupo
para a Cidade Ubá, mais material de limpeza e, além disso, mais de 150 pessoas voluntárias. Ele convocou o exército de voluntários, partiram de BH, chegaram em Ubá e estão aí, mão na massa, mão na lama, limpando a cidade, para a gente poder fazer, né, com que a dor que a nossa cidade está passando por ela seja um pouco menor. Deputado Nicolas Ferreira, muito obrigado por tudo. A cidade de Ubá agradece. Então falta aí, né, menos que 70 mil reais, 73 mil reais, para poder chegar a 5 milhões. Mas estão falando que você só faz videozinho? Que dinheiro que é esse? De onde que veio esse dinheiro? Pois é, né? A rede social que eles tentam tanto derrubar, né? O PT por diversas vezes tentaram derrubar o meu perfil. O Alexandre de Moraes já derrubou o meu perfil. Foi este perfil, né, que conseguiu comunicar com as pessoas e levantar, né, a maior doação para a Zona da Mata, que vai garantir ali alimentação para quase 5 mil, né, mais de 5 mil famílias que passaram por essas tragédias. E aí, o que eles vão e fazem um corte, né, na Globo, mostra lá, obviamente, um petista, que eu já tinha visto petista, mas além de petista, é um petista ingrato, que eu tô levantando, né, recursos para a cidade dele como um todo, pessoas que são vizinhos dele, amigos, familiares, e ainda assim ele faz, né, uma mentira dizendo que eu tô ali gravando um videozinho ali no meio da tragédia, né? Então, assim, e a Globo faz questão de divulgar isso e nenhuma nota, né, a respeito dessa doação milionária que a gente levantou. Já que você falou da Globo, a gente tem notado, né, desde o início de toda essa perseguição que começou no Brasil contra a direita lá em 2019, que a mídia sempre trabalhou, a mídia tradicional, dita mídia tradicional, sempre trabalhou ali como braço, né, sempre validando tudo que o Supremo Tribunal fez, inclusive os abusos, os excessos, as prisões ilegais. Como que você enxerga hoje a mídia brasileira trabalhando, né, em conjunto com esse sistema corrupto no Brasil? A mídia brasileira, em grande parte, ela é cúmplice, né? Se você não combate o mal, você está cooperando com ele. Ou seja, quanto tempo, né, que a Globo, durante, por exemplo, né, a pandemia, focou somente em ficar 24 horas, né, atacando, destruindo, desmerecendo e gerando, né, pânico nas pessoas, ao invés de trazer as soluções, de trazer a calma, de trazer, né, soluções racionais, e não falar o seguinte: olha, você tem que se distanciar aí dentro da sua escola, da sua igreja, beleza? Mas dentro do ônibus pode ficar lotado. Fecharam os olhos para isso, né? As medidas eram completamente irracionais e eles ajudaram a isso, né? Fizeram lá uma propaganda lindíssima com a Anitta dizendo: aproveita o tempo para poder aprender francês. Aí vem o outro: eu mesmo estou fazendo origami. Sabe, uma dica aqui que eu dou, gente: todas as vezes que você vê um vídeo de compilado de artistas com um zoom assim na cara em preto e branco, fode. Porque vai ser alguma babaquice. Uhum. Cadê aqueles pateta lá do Salve Amazônia? É a mesma coisa, um zoom na cara deles, com um compilado ali, né, de artistas que nada fazem a não ser realmente aparecer para poder arrotar a virtude, no fim das contas não ajudam em porcaria nenhuma. Uhum. Então a Globo, ela sempre ajudou aí, né, a ser um braço, né, das pessoas que estão realmente destruindo o nosso país, e eu não tô brincando, é inacreditável. Se não fosse hoje a internet, as pessoas jamais veriam que a gente levantou, por exemplo, essa vaquinha, que a gente ajudou a reverter uma decisão para botar um pedófilo na cadeia, juntamente, né, com a mãe que viu a sua filha de 12 anos sendo abusada por este homem, de que nunca saberia que através do vídeo nosso, que a gente pressionou o governo, levantou isso, né, nas redes sociais, que parte dos impostos que o Haddad tinha levantado, ele revogou. Então, assim, o Pix também, né? Se não fosse o Pix, exatamente, o vídeo do Pix não teria sido revogado, a decisão de monitorar o seu Pix. Então, assim, nada disso teria acontecido. Primeiro, se não fosse a internet, e se a gente só tivesse a mídia tradicional, o mundo não saberia, né? Aí eu te faço pergunta: quantas coisas que já passaram no âmbito Brasil, de coisas boas, que a gente não sabe por conta dessa mídia tradicional? Viva a internet! Nicolas, a gente está vivendo nos últimos anos um aumento da violência contra conservadores, não só no Brasil, mas no mundo. A gente teve o último caso de um francês, um jovem conservador, Quentin Di, que foi assassinado por militantes de extrema esquerda na França. Tivemos aí o exemplo também, né, no ano passado, do Charlie Kirk, que também foi assassinado de maneira brutal. E você tem sido alvo de ameaças muito parecidas. Eu vi, inclusive, na internet uma montagem que tiraram o rosto do Charlie Kirk, colocaram o seu rosto. Você hoje é pai, você tem a sua família constituída. Eu quero saber como que você lida com esse tipo de coisa e quero saber por que você acha que a esquerda age sempre dessa maneira violenta contra as pessoas que pensam diferente.
Primeiro, né, o nosso professor Olavo sempre nos ensinou, né, que antes de um genocídio físico, existe um genocídio cultural. Então, antes de mais nada, eu quero alertar as pessoas para dizer o seguinte: entenda muito bem quando a pessoa está usando, né, a liberdade de expressão dela, que a gente garante, né, para elas, para poder realmente fazer um genocídio cultural contra determinados públicos. Por exemplo, por que humoristas não fazem piada contra islâmicos? Por que é sempre contra cristãos? Por que a Porta dos Fundos, por exemplo, relata Jesus como um garoto que frequenta prostíbulo, mas não coloca, né, Maomé? Eles nunca vão mexer com os islâmicos. Então, quer dizer, ele está usando a liberdade dele, não para poder simplesmente fazer uma piada, mas para focar em algo. Por que nas novelas o cristão é sempre retratado, né, de forma caricata, de forma careta, né? Por que eles não colocam os homossexuais dessa forma? Pelo contrário, os homossexuais são os engraçados, é o cabeleireiro, gente boa da vizinhança. Então há sempre uma causa e um propósito para tudo isso. E conosco não é diferente, né? Você pega ali mesmo na época do nazismo, Hitler colocava os judeus como vermes, né, em cima do mundo, colocava ele como baratas. E com nós, né, conservadores, é a mesma coisa. Nós não somos mais seres humanos, Fernando. Nós somos fascistas, racistas, homofóbicos, criminosos, extremistas, fundamentalistas religiosos. Nós somos, o que mais? Ciclistas, taxistas. Tudo menos seres humanos, né? Tudo menos seres humanos. Então, o propósito de desumanizar o conservador é para que, quando alguém matar um desse, ele já é tudo de ruim mesmo, se sumir com ele, não faz diferença alguma. O Charlie Kirk, o absurdo disso tudo é que ele tá longe de ser um dos extremistas dos Estados Unidos, tá? Vamos botar aqui a coisa clara, ele tá longe de ser um extremista. Ele era o cara que dialogava, ele era o cara da conversa. Ele não era o cara que chegava e falava, a gente tem que pegar em arma e fazer uma revolução. Ele era o cara da conversa. E eles mataram o cara do diálogo. Então, aqui no nosso país, né, eu lido isso com uma forma, obviamente, né, me protegendo, cuidando, né, da minha vida, da minha família, tomo todas as precauções possíveis, mas sabendo que este é o risco de estar em uma guerra que, acima de tudo, é espiritual, né? Se esse mundo matou o meu Senhor, porque ele também não tentaria me matar, já que eu estou tentando, né, imitá-lo, né? Ser um cristão é ser um pequeno Cristo. Então eu lido isso como consequência da nossa vocação. Você falou aí a respeito da cultura, né? Como que primeiro eles vão na comunicação, na cultura primeiro, nos mostrando como pessoas indignas, como não cidadãos, como não seres humanos. E recentemente você escreveu um livro com a Ana Campagnolo. Ele é ele e ela é ela. Falar o óbvio hoje virou bizarro, não né? Poderia ser um livro chamado o seguinte: Sol é sol, Lua é lua, cachorro é cachorro, gato é gato. Mas a gente precisa falar o óbvio, né, hoje. E principalmente para criança, né? Exato. E assim, você está atuando tanto no meio parlamentar e também está lutando a guerra cultural, né? Não só com esse livro, mas com outras ações que você faz, ou seja, seguindo aquilo que o professor Olavo de Carvalho nos ensinou. Apesar dele ter se tornado deputado, o deputado mais votado, inclusive, do país em 2022, também está atuando na guerra cultural. Eu queria saber primeiro da importância que você dá para isso, né? Seguindo, inclusive, os ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. O que você acha de setores hoje que estão dentro da direita que pregam pragmatismo acima da ideologia? Antes de mais nada, é muito legal essa reportagem, porque é o seguinte: eu vou pedir pro editor colocar aí imagens da gente lá na escola estadual, ali na Contorno, que eles estavam fazendo, 2016. Né, 2016, fazendo a invasão nas escolas. A gente esteve lá, das nossas conversas, né, que eram na verdade é um núcleo, né, um ciclo de estudos, né, de conservador que a gente fazia ali na Praça da Liberdade, dentro do CRJ, e a gente estava ali, inclusive, né, falando do livro Como Ser um Conservador, do Roger Scruton. Então essa atenção que eu dou para a questão cultural não é de agora, é porque desde quando, né, eu vi os vídeos do Olavo, que eu vi presencialmente, né, que eu perguntei para ele: Olavo, o que a gente tem que fazer? Ele falou: vou te responder a mesma pergunta que o Dirceu falou para militância dele, trabalho de base. Então a gente tem feito isso, eu entendi isso, né, de que as pessoas não podem ficar só focadas em eleições. E esse pragmatismo, né, que essa patota fica pregando, até mesmo, né, aliança com o PCO. Agora a gente tem que se aliar até com o PCO para ganhar as eleições, né? Sendo que o Olavo falava: deixem de ser imbecis, cara. Estão pensando só em eleições, só de 2 em 2 anos, enquanto isso a esquerda está pensando no Plano Nacional de Educação, que é daqui a 10 anos. Estão pensando, né,
na formação de jovens que vão ser os futuros ministros do STF, estão pensando na mídia, né? A gente não tem, por exemplo, uma Mind da direita, né? Uma empresa que coordena, né, de fato ali as páginas. A gente não tem um jornal impresso, pô, para entregar aqui no metrô, para poder entregar aqui no centro aqui de Belo Horizonte, na Paulista. Então, assim, a gente tá 200 anos atrás, sabe? Da esquerda nesse sentido. E ainda a galera acha que a gente tem que, sabe, não, fazer de tudo para ganhar a eleição e não importa. Olha só que interessante. Quantas vezes a Marina Silva perdeu as eleições para presidente? Todas, né? Todas. Ciro Gomes. Exatamente. Quantas vezes o Boulos perdeu as eleições para a Prefeitura de São Paulo? Todas. Quantas vezes a Jandira Fegali perdeu as eleições para a Prefeitura de São Paulo? Rio de Janeiro? Todas. Mas eles marcam a posição. Eles estão entendendo que eles precisam criar um núcleo ali, que aquilo dali vai crescer. Então, assim, é necessário ter ali a coerência. Então, hoje precisa ter a coerência, pô. Eu nunca, por exemplo, preguei a gente não ter aliança com o Centrão. Nunca preguei isso. Porque, poxa, para poder aprovar uma derrubada do aborto, eu não vou humilhar o Centrão, claro que eu vou. Se eu preciso derrubar, por exemplo, o veto da dosimetria, eu não vou humilhar o Centrão, é claro. Mas aliar ao Centrão, quando é para poder destruir a nossa essência, os nossos valores, isso aí jamais. Então as pessoas precisam compreender isso, porque a gente precisa ter diálogo, eu não tenho dúvidas. Eu já sentei na mesa já com um monte de gente que, enfim, não tá longe de ser perto daquilo que eu concordo como ideias, mas é a matéria-prima que eu tenho para trabalhar. Hoje, por exemplo, o presidente da Câmara, Hugo Mota, eu tenho que conversar com ele, não é ele que pauta os projetos? Eu tenho que conversar com o Davi Alcolumbre. Até hoje eu não consegui conversar com esse nhonho, mas eu preciso conversar com ele, entendeu? E eu vou fazer o quê? Né? Eu vou deixar de conversar. Não, ele é uma pessoa que está ali, espero que nos próximos anos a gente consiga ter uma matéria-prima melhor para poder trabalhar. Né? Caso contrário, eu vou ser um pedreiro que sempre vai ter ali meia lata de areia, meia lata de pedra, e o cara vai falar, constrói um castelo aí pra mim. Eu vou falar, perdão, eu tô tentando, não é por falta de negligência minha, por falta de vontade, mas a matéria-prima minha não dá. Para a gente encerrar aqui, Nicolas, diante de toda perseguição que você sofre, tentativa de assassinato de reputação, enfim, é diário isso. Qual que é hoje que você olha para trás e fala assim, não, essa foi a lição mais dura que eu aprendi depois que eu entrei na política? Difícil, são tantas lições, mas eu acho que a lição mais importante da política é de que a verdade ela realmente precisa estar acima de tudo e de todos. Sim, vai ter momentos que vai ser difícil, vai ter momentos que as consequências, né, dessa verdade pode, no momento, a maioria não compreender, mas a coerência ela não se ganha de um dia para o outro. Então você primeiro precisa ter coerência para depois você ganhar a confiança das pessoas, e isso pode demandar um tempo. Então eu acho que esse é o nosso maior desafio. Hoje muitos falam, geram narrativas e poucos estão preocupados com a verdade. Então foquem na verdade, foquem naquilo que realmente importa, que é a verdade, né? Porque caso contrário a gente sempre vai ficar com medo de dizer a verdade por conta da consequência dela. No fim das contas, a gente vai estar não colocando a verdade acima de tudo. A gente vai estar colocando a mentira acima de tudo. E o pai da mentira é o diabo, e eu não vou ser filho dele. Moderação na defesa da verdade. É serviço prestado à mentira. Nicolas, obrigada pela entrevista. Obrigado. Rapidinho aqui, nós vamos entregar agora o Nicolas ali. Vai subir no carro de som para falar para uma multidão, depois vai estar em São Paulo, né, Nicolas? Depois a gente corre para São Paulo, hoje acorda Brasil, fora Lula, fora Moraes, fora Toffoli, e se Deus quiser, o que a gente está plantando hoje, um dia a gente vai olhar para trás e vai falar, caramba, valeu a pena. Obrigado, Brasil. Falou, pessoal. Acorda, Brasil. Valeu! Ficou brabíssimo. Do anonimato dos movimentos de rua em Belo Horizonte, Nicolas Ferreira se tornou o político mais influente do Brasil. As dificuldades, segundo ele, são combustível para avançar com fé e a certeza de que ele representa milhões de vozes sufocadas pela opressão. De Belo Horizonte, repórter Fernanda Salles. Acorda!